Por aqui hoje, Raghuvira, quem já chegou, né, pontualmente, Raghuvira, Pavaka, o Marcos, a Vanusa, boa noite, Sandra, Krishna Vijaya Devidasi, boa noite, Bruno Cavalcante, boa noite, coma açafrão. Não vamos falar de açafrão hoje, nenhuma vez, sinto decepcionado. Já tem bastante gente falando de açafrão por aí. Na verdade, não vamos falar de nenhum alimento secreto que vai salvar a sua vida hoje. Isso não vai acontecer. Fiquem tranquilos. Então, vamos começar. Pode começar a transmissão dos slides. Eu preparei carinhosamente aqui uns slides para vocês, porque como tem bastante conteúdo que eu quero passar hoje, acho que fica mais dinâmico, mais didático. Vocês podem visualizar também o que eu quero trazer para vocês. Lembrando que são 3 pontos principais. Então, o primeiro é sobre a mente, as emoções, o nosso corpo sutil. O segundo é diretamente sobre a carne. E o terceiro é como transformar a alimentação em uma prática espiritual. Então, pode passar. Então, antes da gente começar, é importante a gente entender em quais conhecimentos que essa palestra de hoje, que esse compartilhamento de hoje está sendo estruturado. São 2. O primeiro é a Bhakti Yoga. Então, quando falamos de yoga, referimos-nos ao processo pelo qual ligamos nossa consciência à suprema verdade absoluta, conforme o método específico adotado. Vários praticantes dão a esse processo nomes diferentes. Quando no processo unitivo predominam as atividades fruitivas, ele chama-se Karma Yoga. Quando é predominantemente empírico, o processo chama-se Jnana Yoga. E quando predomina uma relação devocional com o Senhor Supremo, chama-se Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, ou consciência de Krishna, é a perfeição última de todas as yogas, como se explicará no próximo verso. Aqui é uma continuidade da fala. Nesta passagem, o Senhor confirma a superioridade da yoga, mas ele não mencionou que ela é melhor do que Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é conhecimento espiritual pleno e, portanto, nada pode excedê-la. Então, o Bhakti Yoga é a culminação da yoga, é o último estágio da yoga. É a perfeição da prática de Jnana Yoga e Karma Yoga. O outro saber no qual essa palestra de hoje está fundamentada é nos saberes do Ayurveda, tá? Então, o Ayurveda, a tradução literal, significa conhecimento sobre a vida. E ele é um sistema de cura e medicina da Índia Antiga com raízes no Rig Veda e Atharva Veda. Ou, mais poeticamente falando, a Ayurveda é um antigo sistema de cura do corpo, mente e consciência, no sentido mais profundo da palavra. A Ayurveda abraça a pessoa por completo. O Ayurveda diz que cada ser humano é uma expressão única do cosmos. Purushoyam Loka Samitaha Ayam Purusha Loka Samitaha. Loka significa universo e Samhita significa coleção. Então, todo ser humano é uma coleção dos princípios básicos do universo. Em outras palavras, todo ser consciente, Purusha, tem que passar o slide. Em outras palavras, todo ser consciente, Purusha, é uma combinação de matéria primordial, Prakriti, inteligência cósmica, Mahat e ego. O sentimento de eu sou, Ahankara. Assim, todo indivíduo é indivisível, isto é, uma entidade indivisível total, expressão única do cosmos. Esse trecho é de um livro do Philip Burbank, que é para lá da Nanda Swami, e ele é ministro da saúde dentro da ISKCON, que é a instituição a qual o projeto Krishna West faz parte, que é o nosso canal aqui, o nosso projeto de transmitir esse conhecimento, transmitir esses saberes milenares de forma não sectária, de forma compreensível e acessível para as pessoas do Ocidente, de forma que elas possam praticar, né? Possam conhecer, possam compreender.
Então, eu não tenho a intenção aqui nessa live, pode voltar, por favor, o slide. Eu não tenho a intenção de explicar aqui toda a lógica do Ayurveda nessa palestra, porque não seria possível e tomaria todo o tempo da live, da aula. Então, a gente vai se focar nos 3 itens principais propostos. Então, inicialmente, eu cheguei a pensar em trazer para vocês a questão do Ayurveda sobre os elementos e os 6 sabores, a ciência dos sabores, da alimentação. Porém, isso é um conteúdo tão vasto que dá uma aula inteira só sobre isso. Então, de forma sintética, eu tentei trazer os pontos essenciais e primordiais, que são coisas que a gente tem que estar revisando sempre, porque por mais que a gente aprenda algum conteúdo dessas ciências védicas e do yoga, a gente tem que estar sempre revisando, porque a nossa tendência é esquecer ou deixar de praticar, ou cair naquela ilusão do porque eu sei, eu faço. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer, né? E a gente tem que unir os dois, né? O saber com o fazer, para que isso seja realmente vivo na nossa vida. E quando é vivo na nossa vida, a gente está sempre aprendendo sobre aquilo, tanto teoricamente quanto de forma prática, né? Então, o primeiro saber que a gente vai ver hoje e que é fundamental assim para a gente ter uma mente saudável, emoções saudáveis e uma forma de ver o mundo saudável, é o ponto que comer de forma desregulada desregula a sua mente e, consequentemente, a sua forma de perceber o mundo. Então, olha só, quando nós comemos de forma desregulada, automaticamente nós desregulamos o nosso funcionamento mental. E dessa forma, como é que acontece isso, essa relação da alimentação com a mente? É através dos sentidos. E é isso que a gente vai ver nos próximos slides agora e tentar compreender isso de uma forma teórica para que isso seja uma base, isso seja um fundamento que possa nos guiar no dia a dia. Comer demais gera descontrole dos sentidos. Comer muito pouco gera desequilíbrio sensorial. E os sentidos são as portas por onde a mente acessa o mundo. Então, repetindo, os sentidos são as portas por onde a mente acessa o mundo. Então, quando os nossos sentidos estão descontrolados, porque a gente está se alimentando de forma demasiada, para muito além do propósito, do Dharma da alimentação, que é como Srila Prabhupada explica que o Dharma da alimentação é gerar força, dar continuidade à vida e purificar a existência. Então, a gente já está indo contra esse propósito, porque o que a gente está gerando com esse excesso? Doença, fraqueza e encurtando a vida. A gente está fazendo o trabalho oposto. É como se a gente estivesse colocando uma carga demasiada para o que a gente consegue suportar. Comer muito pouco gera desequilíbrio sensorial porque nós não atingimos a nutrição necessária, tanto em termos do paladar, que é uma nutrição, sabor é um tipo de nutrição dentro do Ayurveda, sabor não é superficial, sabor tem efeito mental, e depois nas digestões seguintes, né, tanto a digestão principal quanto a do fígado e tudo mais, vai gerando essas quebras desses elementos que vão nos nutrindo ou nos embotando. E quando a gente não se alimenta corretamente, ou a gente se alimenta muito pouco, a gente aumenta muito os elementos ar e éter dentro do nosso organismo. E ar e éter são os que coordenam os ares, são os que coordenam o funcionamento dos nossos sentidos. Por isso que gera um desequilíbrio sensorial quando é muito pouco. De qualquer forma, aqui a gente encontra um problema em torno dos sentidos. E a nossa mente, ela vai fazer a leitura do mundo através da qualidade de funcionamento dos nossos sentidos. Pode passar? Então, aqui tem um verso da Bhagavad Gita, o 6.6. Para aquele que conquistou a mente é o melhor dos amigos. Mas para quem fracassou neste empreendimento, sua mente continuará sendo o seu maior inimigo. Então, isso é Krishna falando para Arjuna na Bhagavad Gita. E esse é um saber, assim, muito fundamental, porque a gente vive num mundo no qual as pessoas, nós estamos sempre buscando inimigos externos. Nós sempre estamos buscando a quem culpar,
pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades. E é claro que eu não estou querendo trazer aqui um Vedanta simplista, que é aquela ideia de que se a sua mente está boa, o mundo está bom, se a sua mente está ruim, o mundo está ruim, porque não é assim que o Vedanta explica as misérias do mundo, né? São vários tipos de misérias. Porém, as misérias geradas pela mente, elas realmente fazem com que a gente perca o rumo, perca o nosso propósito. O sutil, ele coordena o nosso campo grosseiro, assim como o espiritual coordena o sutil. Então, a gente vai ver, assim, que essa questão de amigo e inimigo é uma perspectiva extremamente dual da realidade. No fim das contas, uma pessoa realmente esclarecida, ela vai compreender que tudo, mesmo aquilo que vai contra ela, está ajudando ela a desenvolver alguma qualidade, alguma virtude, alguma força, ou no último dos casos, como Sita fala no Ramayana, estou recebendo somente aquilo que mereci pelos meus atos passados. Simples, desse jeito. E assim a pessoa se livra de toda a lamentação, através de compreensão e de conhecimento e de uma mente purificada. Pode seguir. Srila Prabhupada fala isso num livro muito especial chamado Néctar da Instrução, que ele comenta, que é um livro de Rupa Goswami, um grande erudito, um grande sábio, uma grande alma, assim, uma alma realmente muito avançada, que escreveu diversos textos por volta do século XVI na Índia. E um dos livros que ele escreveu, que na verdade são 11 versos somente, se chama Upadeshamrita. E o Néctar da Instrução é os comentários de Prabhupada a esses versos de Rupa Goswami. E ele comenta assim: em todos os assuntos espirituais, a primeira obrigação é controlar a mente e os sentidos. A menos que se controle a mente e os sentidos, não se pode fazer nenhum avanço na vida espiritual. Então essa frase ela me marcou muito nos meus estudos assim pessoais dos textos da tradição de Bhakti Yoga, porque Srila Prabhupada está colocando aqui que é o nosso primeiro dever, né? Porque sem cumprir com esse dever significa que a gente não está realmente focado e toda a nossa busca por espiritualidade ela vai estar manchada por outros propósitos, por outros interesses, né? Pode seguir. Sem mente e sentidos minimamente controlados, não há yoga, conexão com a consciência suprema. Eu vou trazendo essas frases para vocês, eu quero que vocês assim realmente exercitem a escuta de qualidade, que é uma escuta que reflete sobre o que está sendo dito, para que a gente possa vincular todos esses três saberes lá no final, quando a gente for falar sobre a espiritualidade, sobre o alimento com uma visão espiritual, com um olhar espiritual sobre ele. O yogi é maior do que o asceta, maior do que o empirista e maior do que o trabalhador frutivo. Portanto, ó Arjuna, em todas as circunstâncias, seja um yogi. Bhagavad Gita 6:46. No trecho anterior, a gente trouxe ali que a yoga é essa conexão com a consciência suprema e que não tem como estar nessa plataforma sem o controle dos sentidos. Então a gente vai juntando tudo isso, porque essa alimentação desregulada, ela é um item de vários itens que compõem uma pessoa numa plataforma realmente de conexão com a consciência suprema, mas é através de um item, como mesmo Krishna fala na Bhagavad Gita, é somente um item que a pessoa não dê atenção ou um sentido que ela não controle, que pode fazer com que ela se perca completamente. Então, é claro que todos os nossos esforços nesse mundo material, eles têm a natureza falha, eles não têm como ser 100% perfeitos, né? Eu posso ter ficado aqui preparando essa aula, tentar dar o meu melhor, assim, para compartilhar esse conhecimento para vocês, mas eu sei que vai estar repleto de falhas. Isso é natural desse mundo. As nossas tentativas diárias de avançar espiritualmente, elas contêm falhas, mas elas contêm o esforço de aplicar o conhecimento. E isso dá resultado. Isso gera prática, isso gera percepção, isso gera aprimoramento, né? Isso gera constância. Então, isso que é fundamental a gente compreender, que não é porque a meta parece muito
perfeita, distante da nossa realidade, que não há como construir um passo a passo diário, e quando vê, a gente já está bem mais próximo daquilo que a gente imagina, ou a gente já compreendeu aquela meta de forma muito melhor do que a gente compreendia antes. Bhagavad Gita 6,16. Continuando aqui, reforçando a posição do yogi, e agora ele vai falar diretamente sobre o comer. Não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi, ó Arjuna, se comer em demasia ou comer muito pouco, se dormir demais ou se não dormir o bastante. Então aqui ele trouxe a alimentação e o sono, isso é Krishna falando para Arjuna, né? E aqui ele está dizendo que não há possibilidade, né? Não há possibilidade de alguém tornar-se um yogi, porque isso aqui gera um desequilíbrio sensorial. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente o porquê que Krishna está dizendo isso de forma tão enfática. Não há possibilidade, né? Com os sentidos descontrolados, não há como alguém se transformar em um yogi. Comer demais ou comer muito pouco aqui é um sinônimo de desregulação dos sentidos e, consequentemente, da mente. Então, esse verso aqui, gente, ele é muito interessante. Eu quis trazer o sânscrito dele, é o 6,17, porque olha como é que é a tradução dele, tá? Ele é a continuação do verso anterior. O verso anterior era o 16 e esse é o 17. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. A gente vê que na tradução aqui está escrito regulado, né? Regulado em comer, regulado em comer, regulado em comer, regulado em dormir, regulado em divertir-se e regulado em trabalhar. Mas quando a gente olha no sânscrito, a gente encontra o termo yukta, yuktahara, que está se referindo à alimentação. E o termo yukta, ele é uma declinação da raiz yud, e ela está completamente vinculada ao termo yoga. Então, yukta é a conexão, é o estado de conexão. Então, olha que interessante, os hábitos diários triviais, aqui de uma alma condicionada nesse mundo material, como comer, dormir, o lazer, o divertir-se e o trabalhar, devem estar vinculados em yoga. E é isso que os outros textos da tradição de Bhakti Yoga vão trazer para a gente. Aquele que está nesse estado de conexão espiritual, de compreensão sobre a realidade suprema e que está conectado com ela em yoga, tudo o que ele faz está vinculado a isso, está vinculado com esse conhecimento. Então, a regulação aqui ela vai ser compreendida como a conexão. Então, é um alimentar-se em conexão, é um dormir em conexão, é um divertir-se em conexão, é um trabalhar em conexão. E essa conexão não é simplesmente, pode ser a lembrança, pode ser o serviço, pode ser vários aspectos, mas essa conexão tem a ver com o propósito que eu estou comendo, o propósito que eu estou descansando, o propósito que eu estou divertindo, o propósito que eu estou trabalhando. Aí você vai dizer assim, ah, Irada, mas isso aí é obrigatório, todo mundo come, todo mundo dorme, etc. Exato, todo mundo faz isso. Mas é o tipo de consciência que a gente aplica quando a gente faz o que a gente sempre faz, que vai moldando a nossa realidade, que vai moldando a nossa mente. A gente não tem como deixar de comer, a gente não tem como deixar de dormir, a gente, de forma, se uma pessoa for saudável, ela não vai deixar de se divertir, e para poder manter o corpo, manter a sua família, etc., ela não vai deixar de trabalhar. Mas tudo isso pode ser feito com uma compreensão de uma consciência espiritual, compreendendo quem se é. E é isso que Krishna está dizendo para Arjuna, né? A pessoa deve executar todas as atividades diárias, as cotidianas, as triviais, nessa conexão comigo, lembrando que eu existo. Basicamente é isso, né? Lembrando de quem se é, lembrando do relacionamento comigo e lembrando que eu existo. Isso aqui é o que faz com que uma prática espiritual não seja hipócrita na realidade, porque essa... Volta ali, por favor, só para trazer esse comentário. Essa ideia de que a pessoa vai na igreja, na missa de domingo, ou vai no templo, ou vai na mesquita, e aí ela cumpre com a sua obrigação religiosa, mas depois o cotidiano da vida dela não tem vínculo nenhum com o conhecimento a qual ela está recebendo,
com a proposta de relacionamento com o Supremo, a qual ela está se abrindo quando ela vai lá, né? Se não for por uma questão social, nem outros motivos, mas se for uma busca transcendente mesmo da alma em relação com o Supremo, isso faz com que a prática espiritual não se torne hipócrita, que não se torne uma coisa completamente desvinculada. Ah, mas aquela pessoa ela é religiosa, ela executa todos os ritos, mas a vida dela é uma bagunça, ela dorme 3 horas da manhã, vendo porcaria, come qualquer coisa, se diverte com coisas que embotam os sentidos, ri do que faz mal para os outros, né? E o seu trabalho fomenta a miséria na sociedade, por exemplo. Então, esses argumentos que Krishna dá realmente argumentos que embasam uma ciência espiritual que serve para todas as tradições, para que a hipocrisia religiosa não penetre a todas as tradições, né? Para que a pessoa consiga se libertar da hipocrisia religiosa que é tão comum nesse mundo material, nessa era que a gente está vivendo. Agora, a segunda parte, em relação a esses primeiros saberes sobre os sentidos e sobre a mente, como a alimentação nos influencia e como a gente deveria vê-la, é a questão dos gunas, tá? Então, o que são gunas? Eles são os 3 modos, 3 forças universais no qual a natureza material se apresenta. Eles são a qualidade energética da natureza material que atua nas qualidades fundamentais de todas as coisas, tá? Então, isso se chama em sânscrito sattva, rajas e tamas. Sattva, a gente pode compreender como bondade, como clareza, a condição pela qual a gente enxerga a realidade, a gente está mais próximo da realidade. Rajas é paixão. O ímpeto de Rajas é o egoísmo, é o meu benefício, é o que eu vou atingir, é o que a minha família vai atingir. Às vezes o egoísmo, como Shila Prabhupada explica, não é concentrado, ele é expandido àqueles que me envolvem, né, para eu gerar ali o meu reino de felicidade. Né? Isso é Rajas, é a paixão. Tamas, ignorância, escuridão, ele encurta a visão. Eu não consigo enxergar a cadeia de ação e reação. Ele deixa tudo curtinho. Eu não ajo baseado em conhecimento, né? Eu ajo baseado em ímpetos, nos sentidos, no benefício instantâneo. Então, sobre Sattva, o modo da bondade. O que Krishna explica para Arjuna na Bhagavad Gita sobre os alimentos, e aqui é focado em alimentos, eu não estou adaptando, Krishna está falando de alimentação na Bhagavad Gita, e ele vai falar que os alimentos em bondade, em Sattva, na luz de Sattva, eles aumentam a duração da vida, Ayu, o mesmo Ayu de Ayurveda. Eles purificam a existência, Sattva. Por que eles purificam a existência? Eles aumentam o fogo digestivo, eles aumentam Ojas, que é a nossa imunidade, e, consequentemente, aumenta o nosso Tejas, que é a nossa capacidade de raciocinar sobre a vida, sobre conteúdo espiritual. Eles dão força, bala, saúde, felicidade, chuca e satisfação. Então, imagina, se a gente está pensando num alimento que tem glutamato monossódico, que ele é todo inventado. Então eu boto cor, eu boto aroma, eu boto cheiro artificial, eu boto cor artificial, eu boto uma mistura de ingredientes ali completamente incompatíveis, e aí misturo umas substâncias químicas para tornar aquilo bem duradouro por bastante tempo, e muitos desses alimentos são cancerígenos, ou eles geram um embotamento sensorial nas veias, nos sentidos, feridas no estômago e várias outras coisas. Isso está aumentando a duração da vida? Está purificando a existência no sentido de que está trazendo clareza para a mente, essas substâncias químicas todas? Eles estão trazendo força ou a longo prazo eles estão, na verdade, adoecendo e enfraquecendo o indivíduo? Então, a gente tem que observar mais cuidadosamente a nossa alimentação atual, porque não é complicado a gente se alimentar de uma forma mais segura. Nós não vamos conseguir nos libertar completamente, 100% dos industrializados, sem sermos muito estritos. Mas se a gente conseguir reduzir uma boa parte disso e tomar cuidado com algumas substâncias específicas, isso pode ajudar bastante. Então, outra coisa que Krishna fala é que esses alimentos são suculentos, saudáveis e gordurosos. Né? A gente está aqui na era do anti-gordura. Corpo 0% gordura. Isso é um absurdo dentro do Ayurveda. Assim, o Ayurveda enxerga a gordura boa de uma forma favorável, porque ela é a... Como é que usa para carro? Que a pessoa... Aqueles sprays, assim...
esqueci o nome, lubrificante. Ele é a lubrificação que faz com que todo o nosso motorzinho, as nossas pecinhas funcionem adequadamente. Inclusive, a gordura é fundamental para o cérebro em vários sentidos. Mas é a boa gordura, evidente, não é uma gordura ultra saturada que esses textos milenares aqui estão falando, porque nem existia essas substâncias industrializadas. E depois ele vai falar que eles são agradáveis ao coração, hridaya. Então, eles são bons para o funcionamento do coração, só que esse termo hridaya, ele também se refere à mente. Então, eles fazem bem à mente, eles trazem clareza para a mente, eles trazem satisfação para a mente. Os alimentos em rádias, em paixão, de acordo com Krishna, eles são muito amargos, acres, salgados, quentes, picantes, secos e ardentes. Olha essas características. Elas são todas extremas, porque é justamente a característica de rádias, da paixão, é a intensidade, porque o excesso, ele gera agravamentos. Então, a pessoa que está dominada por esses modos, ela quer intensidade. E isso vai se refletir também na alimentação dela. Então, ela quer um sabor muito forte, que dê um efeito muito forte. Então, o álcool mais forte, que tem sabor forte, que dá um efeito forte, ela quer tudo forte. Porque como os sentidos já estão embotados, a necessidade de sensação é muito forte. Então, bem picante, bem amargo, né? Eu lembro que quando a gente foi para a Índia, em 2017, a gente estava comendo um alimento oferecido, assim, que estava sendo distribuído, a gente chama de praçadão. Isso é um jargão, assim, referente a uma refeição de bastante quantidade para muita gente. E aí, a comida estava muito apimentada, e eu fiquei bem chocada, assim, com aquilo, e perguntei para o meu mestre espiritual: nossa, mas a comida que a gente comeu hoje no café da manhã, lá que estavam oferecendo e tudo mais, estava muito apimentado. Por que tanto? Aí ele falou assim: uai, porque é modo da paixão, presente. É simples assim, não precisa ficar dando muitas desculpas, né? E isso tá fazendo ali grande quantidade de comida para muita gente, enfim. Aí tem gente que vai dizer que para matar bactérias na Índia precisa de muita pimenta e tudo mais, mas não é todo caso. Não é sempre que é assim. Não é toda situação, não é todo lugar que é assim, né? E aí depois ele vai dizer que esse alimento intenso, muito amargo, muito acre, muito salgado, muito quente, muito seco, muito ardente, ele vai gerar sofrimento, miséria e doença. Isso está perfeitamente de acordo com os saberes do Ayurveda, porque tudo que é extremo, tudo que é intenso, ele vai gerar um agravamento de doshas, e o agravamento dos doshas é o que vai gerar as doenças, no caso. Então, o que Krishna está trazendo está 100% de acordo com esse conhecimento. Próximo. Agora a gente vai ver o que é dito na Bhagavad Gita sobre os alimentos em tamas, ignorância e escuridão. Então, esses alimentos são alimentos velhos, passados, estragados, são alimentos insípidos, ou seja, já não possuem sabor mais, ou alimentos mal cheirosos, que já passaram do ponto, né? Também mal cheiroso, é porque já está ali, segue o item seguinte, putrefato, né? Decomposto, pútrido, esses são os termos utilizados. Eu peguei o sânscrito, verifiquei, coloquei os sinônimos para que a gente tivesse uma compreensão bem ampla. E os restos impuros de outras pessoas, ou restos de alimentos que não foram oferecidos, a gente nem conhece a pessoa, e aí pega um resto de uma comida de outra pessoa. Então, isso tudo é descrito na Bhagavad Gita como alimentos que geram embotamento mental e sensorial. Então, esses são... pode voltar? Esses são alguns itens relacionados a esse primeiro conhecimento dessa ciência milenar, que é o cuidado com o como, quando e porquê da nossa alimentação. A qualidade em termos de gunas da nossa alimentação, que deve estar ali, a gente tem que conseguir adaptar para a nossa realidade a alimentação mais sátrica possível para a gente, porque isso vai fazer bem para a nossa meditação, isso vai fazer bem para a nossa compreensão da realidade. E também as quantidades que a gente come, muito ou muito pouco, isso tudo tem que ser refletido, porque isso gera consequências sensoriais, e como a gente viu ali anteriormente, não há como a gente servir dois senhores simultaneamente. Então, ou a gente está completamente atrelados, a nossa mente, à percepção sensorial, do desfrute sensorial, ou a gente consegue
servir ao Supremo, a um propósito superior, regulando os nossos sentidos. Né? Não é simplesmente se abstendo de tudo, mas é regulando os nossos sentidos através de uma conexão de conhecimento espiritual que nos vincula com uma verdade superior, né? Que nós não somos esse corpo e que muitos dos ditames de quantidade, ou alimentos industriais, ou um monte de coisa, provém da nossa mente e não de uma necessidade do nosso corpo. E que se a gente busca uma segurança espiritual, mental, sensorial, nós deveríamos dar atenção a isso. Então, o próximo saber, a próxima sabedoria milenar aí da Bhakti Yoga e do Ayurveda, esse é o assunto. Assim, eu já até vou fazer uma introdução sobre esse assunto, porque esse é o assunto que eu encontro mais, digamos assim, você tem uma coisa que você faz e aí alguém fala algo não muito agradável sobre aquilo que você faz. De todas as coisas que eu já tive que palestrar, debater, compartilhar, explicar nessa caminhada de Bhakti Yoga, Ayurveda e tudo mais, sem dúvidas a mais difícil delas é o consumo da carne. Se você fala sobre a regulação sexual com uma pessoa que não está nada interessada em regulação sexual, ela só vai te ignorar, né? Se você fala sobre a questão de consumo de álcool com uma pessoa que gosta de consumir álcool, ela vai dizer que até é verdade, ela deveria diminuir, mas ela gosta bastante, ela sabe que faz mal e é isso, por aí. Agora, eu já vi muito e repetidamente em relação à carne uma outra postura. A pessoa que come carne está determinada a não largar a carne, ela já muitas vezes tem uma postura agressiva, né? Ela fica agressiva perante algum conhecimento que vai contra aquele hábito que ela tem. Então, caso você seja uma pessoa que come carne e que não gostou que esse assunto está aqui hoje, mas respire, fique, acalma o coração, né? Porque a gente tem que, quando a gente recebe uma informação, um conhecimento, algo que se choca, algo que nos choca, a gente precisa ou deveria avaliar o porquê dessa sensação mental e física, porque o nosso corpo fala, a nossa mente fala, a nossa intuição ela fala. Às vezes tem algum benefício para a gente tirar dali. Ah, Irada, mas cada um tem seu momento. Sem dúvida nenhuma, cada um tem o seu momento. Porém, a gente não precisa ficar fazendo dessa frase um mantra para empurrar para frente aquela responsabilidade perante o conhecimento que a gente está recebendo. Porque as coisas, para alguns, acontecem do dia para a noite, para outros não, e está tudo bem. Só que a gente deveria exercitar a qualidade de escuta. A qualidade de escuta purifica a nossa mente, auxilia com que a gente consiga ter força. Porque como o Krishna fala na Bhagavad Gita, o conhecimento ele é como fogo, ele literalmente purifica. Ele purifica o que a gente não sabe sobre um determinado assunto. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse item. Então, essa segunda sabedoria é: comer carne pode mudar a sua forma de ver o mundo. O meu assistente, ele está adiantado nos slides. Mas comer carne pode mudar a sua forma de ver o mundo. E eu quero comentar algo sobre isso, tá? A busca pela beleza, ela é natural. Nós buscamos beleza na vida porque a alma, ela é de uma realidade, de uma substância, de uma natureza, no qual a beleza permeia tudo o que existe em torno da alma. Nessa alma eterna, plena de conhecimento, plena de consciência, plena de bem-aventurança, que é o que dá sentido para a eternidade e para o conhecimento. É a bem-aventurança, é a felicidade genuína, não a felicidade instável material, mas a felicidade que vem da plataforma superior, Ananda. Então, nós buscamos beleza. É um sintoma da alma buscar beleza e buscar prazer. Mas quando essa busca por beleza e prazer, ela nos ilude, ela faz com que a gente não queira ver a realidade, ela não se torna mais favorável, ela não se torna mais saudável, porque daí nós não conseguimos executar um item fundamental do avanço espiritual, que se chama em sânscrito de tapas, que é a austeridade. O que é a austeridade? É eu executar uma coisa que eu não quero tanto porque eu compreendo que aquilo é benéfico. É um desconforto que eu aceito voluntariamente porque eu compreendo que daquele desconforto eu vou tirar um benefício superior. É uma sublimação da consciência, né? É uma elevação gradual.
Então, é isso, a busca da beleza é natural e nós deveríamos buscar a beleza nas coisas certas e da forma correta, né? Agora eu quero trazer para vocês dois clássicos da literatura mundial, um de um russo muito conhecido chamado Dostoiévski e outro do Milan Kundera, que é um tcheco, ele é da República Tcheca. E esses dois textos, eles marcaram muito a minha vida pessoal na época que eu estava no colégio, na adolescência. Eu tinha uns 14, 15 anos quando eu li esses livros, e eles realmente foram, assim, as primeiras oportunidades que eu tive de refletir mais profundamente sobre a relação humano-animal. Então, pode passar. Foi através desse livro do Dostoiévski que eu estou falando, né? O Crime e Castigo, um livro muito famoso. Tem uma passagem nessa literatura, no capítulo 5, que ele descreve um momento no qual o personagem principal, Raskolnikov, ele está tendo um sonho, que ele está com o pai dele, quando ele estava ali na transição da infância para a adolescência, e nesse sonho, ele e o pai dele estão saindo de uma taverna, onde tem 5 homens bêbados. E um desses homens bêbados, ele tinha uma éguazinha velha esperando para levar ele embora, né? A éguazinha que levava ele para lá e para cá, assim. E como ele tá muito bêbado, ele resolve, vamos todos vocês junto comigo lá para um outro lugar. Então ele chama os 4 amigos, acho que chama mais uma mulher, se eu não me engano, e uma mulher, acho que ela é descrita bem gorda até assim, e mais uma, enfim, chama um monte de gente, só que era só uma charretezinha com uma éguazinha velha, que não conseguiria levar todas aquelas pessoas. São várias e várias páginas. Eu vou só ler um trechinho aqui para vocês, tá? E esta éguazinha, meus amigos, só serve para me fazer sofrer. Mais valia matá-la, pois nem vale aquilo que come. Mas já disse, subam, que eu já a faço andar, e há de ir depressa. E brandindo o chicote, dispôs-se a açoitar o pobre animal com prazer. Subamos então, vamos! Riam os do grupo. Já sabem que há de correr a galope. Sim, deve haver pelo menos 10 anos que não dá uma corridinha. Vai dá-la agora. Não tenham pena dela, meus amigos. Cada um pegue o seu chicote e preparem-se. Bom, então arreiem-lhe. Esse é um pequeno trecho dessa passagem muito famosa do Crime e Castigo. Essa passagem ela se estende por várias páginas e essa égua ela é açoitada e eles pegam pedaços de pau também e ela é morta. E o Raskolnikov, que é o personagem principal que está sonhando com isso, que ele experienciou isso na infância e estava sonhando com isso. Ele está olhando essa cena incrédulo. Assim, ele não está acreditando. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele quer ajudar a égua, né? E o pai dele, já com aquela sobriedade adulta doentia que já cansou, né, da vida, diz assim: olha, é muito errado o que eles estão fazendo, mas a gente não vai poder fazer nada em relação a isso. Quando o dono da égua dá a última golpe nela e ela morre, Raskolnikov sai correndo e abraça a cabeça, quando ela já está morta, e bota a cabeça da égua no colo e chora. E só que a descrição de Dostoiévski ela é muito minuciosa, ela é muito detalhada. E ela gera uma catarse emocional no leitor. Então, para poupá-los de imagens sobre o consumo da carne, nem falando do consumo da carne aqui, da matança ou do maltrato dos animais, né? Porque a gente busca pela beleza, e se eu trouxesse isso aqui, é muito provável que vocês não gostariam de ficar nessa live, né? Mas estou trazendo esse trecho de um clássico de uma literatura mundial que é muito significativo e que quem conhece, quem viu essa passagem, sabe que é muito tocante. Eu tive uma catarse, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, lendo esse livro e essa passagem específica, eu comecei a chorar e não parei mais, assim. Foi tão chocante que depois da passagem eu fechei o livro, larguei e só continuei depois, assim, porque ele dá uma descrição muito minuciosa, muito detalhada e com a intenção de causar um impacto muito grande no leitor. Então, pode passar.
E o autor, ele deixa toda a margem para a gente compreender uma coisa fundamental que o Milan Kundera também vai trazer na literatura dele, que é o fato de que 2 capítulos depois, Raskolnikov ele comete o famoso crime que dá origem ao título, Crime e Castigo, onde ele mata uma senhora idosa a golpes de machado. O Dostoiévski ele permite, ele dá uma abertura para que o leitor entenda e faça um vínculo entre a naturalização da violência com os animais para com a violência de um humano para com o outro. Ele deixa essa reflexão 100% assim explícita, ele deixa que o leitor compreenda isso, que uma coisa está vinculada à outra, e faz comentários sobre isso também. Então, eu não botei a referência aqui, mas depois eu posso buscar para quem quiser. Uma pessoa que estuda Nietzsche falou assim: é então que compreendemos que Nietzsche, ao abraçar aquele cavalo em dor, aqui ela está comentando sobre aquela passagem famosa de Nietzsche e o cavalo de Turim, na Itália, no qual ele vê um cavalo sendo açoitado e abraça o cavalo, né? E chora abraçado ao cavalo. Então, ao abraçar aquele cavalo em dor, não abraçava só aquele cavalo singular. Ante o sofrimento do equídeo, o alemão pôde vislumbrar uma metáfora para o sofrimento humano e compreender o verdadeiro significado de patos. Patos é a palavra grega que dá origem ao que a gente chama hoje de empatia, mas que está vinculado à ideia de paixão, de sofrimento, no caso. Um elo e consideração perante a miséria do outro, porque também representa a nossa. Representa a nossa. O que isso quer dizer? Torna presente, torna visível, torna perceptível a realidade da miséria e do sofrimento. Esse é o sentido profundo da empatia. É quando a miséria do outro é real para mim, o sofrimento do outro é real para mim, porque eu entendo que eu sofro também. Eu não estou numa crise narcísica, assim, achando que eu não sofro e o outro sofre porque ele não é avançado o suficiente, né? Então, Nietzsche não abraçava só um cavalo, ele abraçava as amarras da humanidade, aquilo que prende a humanidade, aquilo que nos ata como humanidade. E foi Dostoiévski que lhe proporcionou isso. Então, Nietzsche também disse que Dostoiévski foi o seu verdadeiro psicólogo, assim. E depois dessa passagem que Nietzsche abraça, né, o cavalo, que é muito conhecida para quem estuda Nietzsche, conhece a sua história e tudo mais, ele deu uma pirada legal, assim, depois, né? Mas tem muita gente que glorifica muito ele sobre isso. Ele foi inspirado nessa passagem de Dostoiévski. Pode passar. O segundo livro é O A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse livro é muito famoso, ele é belíssimo, eu recomendo assim abertamente esse livro para quem não leu poder ler. E ele traz o seguinte: a verdadeira bondade do homem só pode se manifestar com toda pureza, com toda liberdade, em relação àqueles que não representam nenhuma força. O verdadeiro teste moral da humanidade, o mais radical, num nível tão profundo que escapa ao nosso olhar, são as relações com aqueles que estão à nossa mercê, os animais. É aí que se produz o maior desvio do homem, a derrota fundamental da qual decorrem todas as outras. Aqui ele está trazendo um princípio que é védico, que é do yoga, que é o ahimsa, mas acima de tudo é um saber assim básico, um saber simples, que é maior protege o menor. Se eu tenho como fazer mal para alguém, ele é vulnerável, então aí se apresenta o meu dharma, que é protegê-lo. Próximo. Aqui é uma outra passagem. Tenho sempre diante dos olhos Teresa sentada sobre um tronco acariciando a cabeça de Karenin, que é a cachorrinha dela, e pensando no desvio da humanidade. Ao mesmo tempo, surge para mim uma outra imagem. Nietzsche está saindo de um hotel em Turim. Vê diante de si um cavalo e um cocheiro espancando-o com um chicote. Nietzsche se aproxima do cavalo, abraça-lhe o pescoço e, sob o olhar do cocheiro, explode em soluços. Isso aconteceu em 1889 e Nietzsche já estava também distanciado dos homens. Em outras palavras, foi precisamente nesse momento que se declarou sua doença mental. Mas, para mim, é justamente nisso que confere ao seu gesto sentido mais profundo. Nietzsche veio pedir ao cavalo perdão por Descartes. Sua loucura, portanto seu divórcio da humanidade, começa no instante em que chora sobre o cavalo.
E esse Nietzsche que amo, da mesma forma que amo Teresa, acariciando em seus joelhos a cabeça de um cachorro mortalmente doente. Vejo-os lado a lado. Os dois se afastam do caminho no qual a humanidade, senhora e proprietária da natureza, prossegue sua marcha para frente. Então, aqui no final, ele é claramente irônico, né? Senhora e proprietária da natureza, a humanidade, e que prossegue a sua marcha à frente, né? Esse progresso que diz que a gente pode se assenhorear da natureza material, que, como a Bhagavad Gita descreve, é a energia externa de Krishna, já estava aqui quando chegamos, foi nos dada, e que a gente acha que é meu, eu posso fazer o que eu quiser com isso. Eu não trouxe todas as passagens referentes à insustentável leveza do ser, que tem na insustentável leveza do ser, que Milan Kundera traz sobre a questão dos animais. São várias passagens, ele traz essa reflexão bem presente. Pode passar. Tem uma específica que é sobre o Gênese e sobre a Bíblia. Então, para não ser muito polêmica, eu não trouxe, mas quem quiser essa passagem, eu tenho ela, eu tenho o PDF dessa aula, ele é bem maior aqui do que os slides, eu fiz um compilado de materiais, então eu posso passar depois, e fica a recomendação desses livros que me tocaram bastante, que expandiram muito a minha consciência nesse sentido, e que são muito ricos, né? É claro que mesmo com essas reflexões, desde Pitágoras, na Grécia Antiga, já existia uma reflexão sobre a questão dos animais, e vários filósofos ocidentais trouxeram isso. Mas, ainda assim, a gente não encontrou uma Europa vegetariana, né? A gente não encontrou, assim, um movimento... Os movimentos vegetarianos veganos são muito recentes. Mesmo com todas essas reflexões, não aconteceu isso. Por quê? Porque a reflexão, a percepção, a compreensão, ela não gera controle dos sentidos e controle da mente. O que gera controle dos sentidos e controle da mente é uma prática espiritual e um exemplo espiritual vívido. Isso faz com que essa compreensão, esse catarse que Nietzsche teve com o cavalo de Turing ali, se torna uma coisa prática e real, no qual no dia seguinte ele consegue viver aquilo e não só sofrer por aquilo. E é isso que a tradição guru, discípulo, ela propicia, ela torna isso real. Já na Índia, né, porque muita gente vai trazer a história do vegetarianismo a partir de Pitágoras, das reflexões de Pitágoras. O que eu acho, assim, uma coisa interessantíssima, que a gente amputa a outra metade do mundo, da história das coisas. Assim, só o Ocidente, a partir da Grécia, existe. Mas a gente observa uma Índia antiga, védica, uma civilização védica, na qual Megástenes, que era um diplomata de Alexandre o Grande, narra, quando ele escreve os seus textos, porque o pessoal chama de historiador, mas todo diplomata naquela época, que eles viajavam muito longe, muito tempo, eles tinham que escrever relatos sobre os lugares que eles iam. Ele relata uma civilização que compreendia a noção de direito dos animais. É uma lista de coisas. Dentro dessa lista que ele relata tem esse item, direito dos animais. Então, essa compreensão de direito dos animais, ela é extremamente arraigada dentro dessa tradição védica. E ela é baseada numa compreensão metafísica da realidade, uma compreensão espiritual da vida. Então, o segundo ponto aqui sobre a carne é o meio ambiente. Então, aqui tem vários itens que são da Sociedade Vegetariana Brasileira, vocês podem encontrar lá no site deles, mais detalhadamente sobre. Deixa eu ver se eu consigo botar o site aqui para vocês no chat. Lá tem mais dados. Não sei se apareceu aí, espero que tenha aparecido. Pode passar, eu não vou ler dado por dado, tá? Mas aqui é só para não estender tanto. Aqui tem mais questão sobre desmatamento, perda de espécies, poluição das águas, sobre a receita em relação à pecuária bovina e os impactos ambientais, as operações de abate, processamento de animais. Então, assim, os percentuais são absurdos e é muito explícito, assim, que gera um impacto ambiental muito nocivo. Para quem tem tempo e quer ver realmente, assim, um documentário bacana sobre isso, tem o Meet the Truth, né, uma verdade mais que inconveniente, que é uma resposta da deputada e ativista holandesa, a Marianne Thieme, sobre o documentário famoso, aquele do Al Gore, sobre uma verdade inconveniente. Ela fez uma verdade mais que inconveniente, que é sobre a carne, né, aquele assunto que ninguém quer muito falar e por que ninguém quer muito falar sobre. Então, esse documentário está disponível no YouTube também para quem quiser assistir.
Então, vamos passar aqui para o próximo. Ah, o link não foi, né? Do documentário. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu... Pronto. Então, a outra questão é a saúde. Então, de acordo com o Ayurveda, a carne ela é construtora de tecidos de forma rápida. Então, se uma pessoa está numa situação de urgência nutricional, física, o Ayurveda recomenda o consumo da carne para que aquela pessoa possa se recuperar de forma muito rápida, né? Mas ele deixa uma observação muito clara nos Samhitas, que é que essa construção de tecidos ela é de baixa qualidade, porque a carne é um alimento tamásico, por motivos óbvios. Ela provém da morte de um ser que está muito próximo, em termos de consciência, da realidade humana, que tem total percepção assim sobre o sofrimento, que sofre e quer viver e sabe que está sofrendo, que cria vínculos de relacionamento e por causa disso ela é tamásica, porque gera uma cadeia de ação e reação não saudável para o planeta. Então, esse é algum dos pontos aqui em relação a isso. E eu quero deixar claro aqui que eu não vou entrar nas minúcias do Ayurveda sobre a carne, porque o Ayurveda vai esmiuçar sobre cada tipo de carne, as propriedades de cada uma, qual a desregulação que gera, qual o benefício que gera, é muito, muito detalhado. Mas um ponto importante é a gente compreender que o Ayurveda ele é observacional. Então, ele observa a interação das substâncias externas com as substâncias do corpo, os elementos, né? Água, terra, ar, fogo e éter, externos com o nosso corpo. E quais os impactos que isso gera. Essa é a parte observacional do Ayurveda. Mas ele não concentra nos textos do Ayurveda toda a explicação cosmológica, a cosmovisão védica da realidade. Não faz parte, não é o centro do objetivo do Ayurveda explicar a questão moral e ética. E é uma desonestidade intelectual tratar a questão da carne somente pelo aspecto bioquímico e não reconhecer honestamente que é um debate ético e moral também, né? Para nem falar aqui do aspecto espiritual que a maior parte dos textos védicos vão estar trazendo também. Então, a minha intenção, quando eu estou falando sobre a Ayurveda e a carne, aqui, ela não é comercial, né? Eu não vou vender um curso para vocês depois aqui, porque no Krishna Oeste nosso trabalho ele é 100% voluntário. E a gente faz isso com um propósito de vida mesmo. Então, é realmente assim muito complicado quando a gente vê por causa da comercialização, tudo se torna produto. Então, um discurso vendável sobre o Ayurveda é um discurso que vai trazer que, mas depende do seu caso e do seu biotipo em relação à carne, se você tem que fazer o que é melhor para você. O Ayurveda não é vegetariano porque ele descreve as propriedades da carne. E qual é o problema disso? É que você trata o Ayurveda como se ele fosse desvinculado de toda a tradição védica, de toda a tradição do yoga. É um puta, assim, você para o Ayurveda e trata ele desvinculado culturalmente, espiritualmente e de forma cosmológica também, sendo que não é assim a realidade. Né? Esses sábios, eles não viviam só de Ayurveda, eles viviam dos outros textos também. Também tinha essa questão na vida deles, presente na vida deles, esses Vaidyas, né? Então, quando a gente tem esse discurso assim muito comercial que é para agradar todo mundo, e realmente agrada, porque em geral o que a gente quer ouvir, que é o que a gente está fazendo, tá ok, mas a gente também tem que ouvir a realidade, né? E Srila Prabhupada, ele nos ensinou muito a trazer esse conhecimento de forma não hipócrita e desapegada, trazendo a realidade do que acontece, sem a gente ficar esperando ter algum retorno, algum reconhecimento por isso instantâneo, mas trazendo como as coisas são simplesmente, né? Então eu vou trazer aqui uma situação lógica, tá? Seguindo o raciocínio do Ayurveda sobre a saúde também. E um raciocínio sobre saúde geral. Se você ficasse confinado em um pequeno espaço tomando remédios variados, tendo uma monodieta não condizente com a sua alimentação natural, recebendo pouca luz do sol e pouca interação natural com outros seres, você teria uma carne saudável para consumo? Você considera logicamente que essa é uma produção saudável de um alimento para o corpo humano, dentro dessas condições descritas aqui? Pode passar. Então, a carne como um produto criado.
né? O termo cura de carne se refere à conservação de um produto por adição de sal, compostos fixadores de cor, nitratos e ou nitritos, açúcar e condimentos, onde também é obtida a melhora das propriedades sensoriais. A cura de carnes é um procedimento que tem por finalidade conservar a carne por um período de tempo mais longo, além de conferir-lhe determinadas qualidades sensoriais, como sabor e aroma agradáveis e coloração vermelha ou rosácea atraente. Ou seja, é um produto criado, não é assim que. Não é que nem a gente pega uma maçã, a maçã está na árvore, a gente vê ali, é daquele jeito. Mas a carne que a gente compra no supermercado, a cor dela, o aroma dela e o sabor dela tem que ser manipulados para você conseguir comer aquilo ali, porque senão dificilmente você ia comer. Pode passar. A Organização Mundial da Saúde alerta que carne é cancerígeno. A agência da OMS informa que o consumo de carnes processadas, como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru ou blanquet de peru, está relacionado ao câncer de intestino. Por isso, recomenda-se que esses alimentos sejam evitados ao máximo possível, como forma de prevenção da doença. Além disso, a IARC entende que é preciso limitar o consumo da carne vermelha como outra forma de evitar o câncer de intestino. Quem assistiu o documentário da deputada holandesa vai entender por que eles não falam também diretamente que deveria cortar 100%, né? E colocam aqui ao máximo possível, deveria evitar, que é uma linguagem mais aceitável, assim, né, para o mundo atual. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no chat que a USP, ele existe um guia alimentar para a população brasileira que foi criado pela Universidade de São Paulo. Está aqui, são mais de 150 páginas, mas você pode buscar o que eles falam ali sobre a carne. Muita gente critica, né? Mas eles foram bem honestos. Então, até agora, nenhum desses argumentos que eu trouxe aqui, eles têm qualquer coisa a ver com virtudes de fato. Tá? A gente está usando a razão para avaliar um pouco como me prejudica, ou no máximo como o ambiente que eu vivo, que indiretamente me prejudica. A gente nem está falando aqui até agora de yoga. A gente falou do meio ambiente, a gente está falando da minha saúde, né, do ambiente em que eu vivo e etc. Nenhum desses assuntos configura uma compreensão espiritual ou virtuosa ou benevolente. Então agora a gente vai entrar numa argumentação baseada no que a Bhagavad Gita defende, né? Qual a visão que a Bhagavad Gita preconiza, tá? E a gente fixa bem essa palavra aqui, visão. Bhagavad Gita 6:29. O verdadeiro yogi me observa em todos os seres e também vê todos os seres em mim. De fato, a pessoa autorrealizada vê a mim, o mesmíssimo Senhor Supremo, em toda parte. Então, aquele que está com a consciência vinculada em yoga, vê a fonte de tudo, vê o Supremo, vê Krishna em todas as pessoas, em todos os seres, em todas as coisas. E a gente tem que entender que a gente adapta a metafísica à nossa condição sensorial, mental e kármica. E esse é o real sentido em que o espiritual é subjetivo e relativo. Não é em relação ao conhecimento superior em si, mas sim a nossa relação para com ele. Porque nós alteramos isso, nós adaptamos isso ao que nos convém. Pode passar. Então, aqui eu tentei trazer alguma imagem assim sobre essa questão da percepção do Supremo em tudo que existe, né? Eu acho que não sei se ficou pequeno ou se dá para enxergar bem aí, mas é essa compreensão de que Deus habita todas as entidades vivas, animadas e inanimadas que existem dentro do nosso campo de percepção e mesmo que está fora do nosso campo de percepção. Então a gente encontra ali essa representação do divino dentro de pessoas, dentro de animais e dentro ali de tudo que existe. E aquela pessoa ali embaixo da árvore que está meditando, ela está consciente, ela compreende que ele de fato está presente em tudo que existe. Pode passar.
O yogi vê com igualdade porque vê que todas as entidades vivas, embora em diferentes situações, conforme os resultados do trabalho fruitivo, permanecem servas do Senhor sob todas as circunstâncias. Então, a casquinha, o corpinho externo da alma condicionada, pode ser de plantinha, pode ser da vaquinha, pode ser do porquinho, isso é uma casca, mas a alma espiritual permanece serva do Senhor sob todas as circunstâncias. A natureza constitucional dela é consciência. O yogi perfeito é aquele que, através da comparação com o seu próprio eu, vê a verdadeira igualdade de todos os seres, quer se sintam felizes, quer infelizes, ó Arjuna. Então, ele consegue enxergar, ele se vê. Srila Acharyadeva, o criador do projeto Krishna Oeste, ele sempre enfatiza que na medida que eu me vejo como alma, eu vejo os outros seres como alma. É uma coisa que acompanha a outra proporcionalmente. Então, na medida que eu me vejo como corpo, eu vejo os outros seres como corpo. Então, aí a gente vai ter, assim, coisas absurdas, como na época da colonização, o Papa assinando um documento dizendo que os índios não tinham alma, que eles eram meros animais, porque essa era a compreensão, essa é a tradição ocidental que a gente vem, uma compreensão de que os animais são corpos, e que fez isso com pessoas, e que assinou documento confirmando isso. Então a gente tem que entender da onde que vem a nossa mentalidade, da onde que vem a nossa compreensão. Nós somos fruto da nossa história, da nossa cultura, e nós adquirimos isso. Mas a gente estar condicionado é isso, né? E com o conhecimento a gente vai abrindo portas para perceber isso. Pode passar. Entregar-se à matança de animais só para satisfazer a língua é a espécie mais grosseira de ignorância. O ser humano não tem necessidade de matar animais, porque Deus forneceu-lhe tantas coisas boas. Se apesar disso ele insiste em comer carne, deve-se entender que está agindo em ignorância. Essa fala não é minha, tá? Não briguem comigo. Essa fala é de Srila Prabhupada, no significado dos versos 14 a 16 da Bhagavad Gita. Então, aqui eu gostaria de trazer os últimos 2 pontos sobre esse assunto, para a gente ir indo para o último sabedoria e o último saber, assim, que vai ser mais sucinto, porque ele vai ser um fechamento desses outros 2. Que é essa dúvida, né? Eu conheço uma pessoa incrível em muitos setores da vida que come carne. Eu me inspiro nela e isso me deixa confuso sobre comer carne ou não. Então isso acontece muito, que aí tem esse homem com várias setas, né? Para qual caminho seguir? Porque o que eu vejo me confunde. Então aí a gente vê assim um grande empreendedor ou uma grande empreendedora e essa pessoa deu certo em relacionamento, em dinheiro e ela come carne, ou nem é nesse setor de trabalho, tem o pastor da minha igreja, o padrinho da minha igreja, a pessoa que me guia espiritualmente, assim, alguma linha ou terapia que eu faço, ela come carne. E aí, se essa pessoa é tão inspiradora, se ela é boa em tanta coisa, e comer carne é tão ruim assim, irada, não bate uma coisa com a outra, né? O que a gente tem que entender, importante sobre isso, é que expansão da consciência e adquirir conhecimento não são coisas que penetram todos os setores da vida. Dentro da compreensão do yoga, uma pessoa ter um bom relacionamento, ela ter um sucesso profissional e financeiro, são um conjunto de 2 fatores. Além do esforço e merecimento dela, porque a gente não vai descartar que isso de qualquer jeito ou ser superficial, não tem um esforço e merecimento da pessoa, também tem um esforço e merecimento dessa pessoa de outras vidas, que é o karma positivo, que é o karma favorável. Então ela tem a condição, até intelectual e emocional, de executar aquilo. E aí ela tem isso e ela dá continuidade a isso. Então, esse é o setor do relacionamento, é o setor do financeiro. Isso não significa que uma pessoa que teve sucesso em algum setor da vida dela, que ela tenha o conhecimento supremo sobre todos os setores da existência da vida, seja ela um líder religioso ou seja ela um empreendedor, uma empreendedora de sucesso. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente está resgatando inconscientemente a compreensão do guru, do mestre. Estou vendo isso muito na internet, essa ideia dos mentores e das mentoras. E aí, por exemplo, o cara é super versado em marketing, mas aí a pessoa está seguindo a vida dele.
né, ali no Instagram, a ilusão das caixinhas e tudo mais. E ali, nessa inspiração, essa pessoa vai falando de outros assuntos. E como ela se inspira em termos do marketing, do sucesso financeiro e emocional que essa pessoa apresenta, então ela, inconscientemente, ela atribui que tudo que aquela pessoa está falando faz todo o sentido do mundo. Então, a pessoa come carne, vai dizer, não, isso é completamente relativo. Se você come carne ou não, você pode ser uma pessoa incrível comendo carne. Barará. Só que quem disse que ela realmente sabe do que ela está falando? Ou que ela está só reproduzindo um hábito e dando um... Ela é bem sucedida em outros setores da vida dela, e aí ela mesma está confundindo, achando que ela compreende de todos os assuntos, e a outra pessoa lá do outro lado, para corroborar com isso, vai agir como se, não, essa pessoa entende todos os assuntos. Isso não é verdade. Isso não é verdade nem para o conceito de guru. Quando nós temos um mestre espiritual, um guru, alguém para nos guiar no caminho espiritual, nós compreendemos que ele é um guia espiritual. Ele não é não tem a expertise em todas as ciências, por exemplo, materiais. Né? O Srila Prabhupada, ele compreendia da ciência de Bhakti Yoga. Ele não era expertise em geografia, em história, em matemática, em física. Ele perguntava para os discípulos sobre esses assuntos, porque ele compreendia que isso não era o setor de foco dele. Mas aquilo que é importante a se saber dentro da ciência de Bhakti Yoga, que é Krishna, ele sabia, porque o resto ele sabia que era temporário e imutável, que perguntava para outra pessoa. Então ele se dedicou àquilo que era perene, àquilo que era eterno. Da mesma forma, se você conhece alguém que você se inspira muito e essa pessoa come carne, compreenda que aquela pessoa avançou em muitos setores da vida, mas nesse setor vai chegar a hora dela, não chegou ainda, não sabe se vai ser nessa vida. Mas se você tem essa abertura, não se confunda. Para você, essa compreensão pode ser dada e você pode dar abertura a você executar isso e não ficar trancado porque alguém que você se inspira não faz aquilo, entende? Então, espero que tenha sido claro esse ponto. E o último é o tal do caminho do meio, tá? O caminho, essa compreensão, essa fala que virou quase assim um jargão solto no ar do caminho do meio, ela não é para vícios, tá? Então, assim, virou uma coisa, assim, realmente muito clichê, assim, um professor de yoga dizer, eu não bebo muito, só um pouco, caminho do meio, né? Ou, eu não como carne sempre, só no domingo, assim, de vez em quando, uma vez por mês, caminho do meio, né? Gente, isso não é caminho do meio. A gente pega esses conceitos de tradições orientais, faz uma adaptação ocidental e ainda por cima joga onde? No lugar mais delicado de todos, que é os vícios, que é aquilo que realmente é difícil para a gente lidar. Então, o caminho do meio, em termos assim de budismo, é muito mais a ideia do ascetismo extremo, da renúncia extrema e do desfrute sensorial extremo. Tem várias formas da gente compreender o caminho do meio dentro de Bhakti Yoga também. Rupa Goswami, ele apresentava muitos sinais assim da ideia de não leia livros demais, nem construa templos demais, né? O foco é a devoção, o foco é Krishna, utilize isso a serviço, não se fixe só nisso, né? Então tudo isso são compreensões em torno do caminho do meio. Bhakti Yoga é um caminho do meio, no qual você não fica recluso do mundo nem se joga no mundo, né? Agora, utilizar isso para justificar aquilo que é difícil de você largar, aquilo que é aceito culturalmente, como drogas, álcool, ou carne, ou sexo desregrado, não faça isso, é um desserviço às tradições orientais que tentam apresentar uma coisa séria sobre autorrealização. Então, eu vou aqui, se nada disso foi suficiente para você achar que é válido refletir sobre o consumo de carne, eu vou compartilhar um último vídeo aqui. Cadê? Eu estou compartilhando no privado e eu acho que o Bramart está botando nos comentários, né? É isso. Tá, então, por favor, coloca esse último aqui, que é o Earthlings. Terráqueos. Esse aqui é para ver uma vez na vida só, tá? Não pode fechar os olhos. É muito impactante, assim, e para quem quiser, né, ter esse impacto emocional, às vezes é necessário, né? Nietzsche teve, eu tive com a leitura do Dostoiévski, eu vi esse documentário todo e foi bem impactante para mim. Então, vamos para o último item. Eu sei que já estendi aqui bastante.
Pode passar para o... Aí. Então, o terceiro saber da prática de Bhakti Yoga e do Ayurveda, principalmente de Bhakti Yoga aqui, é comer pode ser um ato de reconexão com o Supremo. Não existe yoga sem yajna. Então, esse é um ponto primordial, que é o que eleva toda a nossa compreensão em relação a esses assuntos anteriores. Pode passar. Pode passar. Então, conceito de verdade absoluta. Esse é um conceito que Srila Prabhupada traz muito presente nos textos, nos comentários do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita, que são esses textos que fundamentam a prática da Bhakti Yoga e tantos outros. E é essa ideia de que verdade absoluta é um conceito muito profundo, que vale, que merece uma reflexão, mais do que o conceito, a ideia de Deus, no caso. Não que as coisas sejam diferentes, mas quando a gente pensa sobre, a gente dá abertura para entender alguns aspectos que só nosso comodismo com o termo Deus, que a gente está tão acostumado a ouvir, às vezes não nos permite. Então, o conceito de verdade absoluta, ele compreende que tudo que é oferecido, dedicado, ofertado com conhecimento ao Supremo Absoluto, se infunde da própria natureza do Supremo. Da mesma forma que tudo que toca o fogo adquire as suas propriedades. A matéria é uma imitação da realidade superior. E por isso a gente encontra os atributos da realidade superior aqui mesmo. E não só atributos, mas o mecanismo, o funcionamento. Então, aonde a água toca, fica molhado. Aonde o fogo toca, ele transmite as suas propriedades do calor e da luz. Né? Aonde a terra toca, ela vai transmitir as suas propriedades de secura, por exemplo. Se não tiver água nela, ela vai transmitir secura, né? Aspereza. Onde o ar tocar, ele vai transmitir leveza. E essa é a compreensão dessa interação dos elementos. Da mesma forma, isso acontece quando a gente está falando de Krishna, dessa verdade absoluta. Aonde Krishna pode colocar a sua energia, Krishna Shakti, aonde é requisitado que se coloque essa energia, aquilo toma a mesma natureza espiritual. Isso não é uma coisa assim que só poucas pessoas podem fazer. Todo mundo pode fazer isso. É 100% acessível, né? Tanto que a gente vai ter aquele verso da Bhagavad Gita, o Patram Puspam Palantoyam, que é Krishna dizendo: se alguém me oferecer com amor e devoção fruta, folha, flor ou água, né? É que ele vai aceitar. Eu aceito isso. Imagina, quem não pode ter acesso a uma folha, a um pouco d'água, né? Se não tiver acesso à água, uma folha talvez tenha acesso, a uma flor, pelo menos, para poder oferecer isso como um ato de reconhecimento. E isso é importante para quem? Isso é importante para o nosso vínculo em yoga, isso é importante para o nosso vínculo relacional. Da mesma forma que um pai bilionário recebe de presente do filho as mãozinhas pintadas assim num papel, ele não precisa daquilo, mas é o afeto amoroso, é o vínculo amoroso eterno e inerente entre a alma e o Supremo que torna aquilo mágico, que torna aquilo verdadeiro e profundo. O presente de uma criança para um pai bilionário que não precisa daquilo, tem valor porque tem amor presente. Claro que o que Krishna aceita é a devoção e o amor, e não o objeto em si, mas o objeto é o esforço, né? Então, um outro ponto é que quando oferecemos o alimento a Deus, compreendendo que cada partícula que o compõe e que existe um mecanismo perfeito para que esse alimento surja e possa manter esse corpo físico que nós temos com o propósito de reestabelecermos o nosso contato com ele, só encaramos esse alimento como uma misericórdia divina. A gente passa a compreender que esse alimento, ele provém de uma outra fonte que não nós mesmos, para que a gente possa manter esse corpo. Então, afinal, já estava aqui. Não criamos comida. Comida simplesmente existe. Isso é uma coisa muito simples da gente raciocinar. Prabhupada, ele descreve Bhakti Yoga como um método simples e sublime de autorrealização.
pois vai direto na fonte da miséria, que é a nossa rejeição da realidade da existência absoluta, do todo absoluto, que é Deus, que é Krishna. Então, Prabhupada sempre fala assim em seus textos que o grande mal, a grande doença da humanidade é a gente não reconhecer a posição de Deus, a posição de Krishna. Mas reconhecer a posição de Deus, assim, não é no sentido de, Deus é grande, Deus é mais. Não. É se eu entendo que ele existe, existe uma ânsia de uma pessoa que ama por buscar conhecer mais, compreender mais, se relacionar mais, porque é isso que a gente faz quando a gente está interessado em um outro ser humano. É natural, o amor gera ímpeto, o amor gera interesse, o amor gera vigor, o amor gera força, né? Essa busca pelo objeto amado. Então é isso que realmente é colocar Krishna no seu lugar, é colocar como aquele que é o centro do nosso interesse. Então, esse ato do oferecimento do alimento, ele representa muito o que Prabhupada chama de simples e sublime de Bhakti Yoga, porque pode até se zombar, assim, do ato, né, de, que coisa mais infantil, espiritualmente falando, oferecer a comida para Deus, assim, né, uma coisa tão, só a minha vida eu passo agradecendo, então tá tudo bem, né. Mas aí depois a mesma pessoa vai trazer que Jesus diz: venham a mim as criancinhas, né? E Prabhupada fala: perante o Supremo, nós temos que agir como pequenas crianças mesmo. É oferecendo essas pequenas coisinhas do nosso dia a dia, como a nossa comida, que é uma coisa tão simples da gente fazer, para que a gente possa compreender que aquilo não surgiu do nada, para que a gente possa lembrar que eu estou alimentando o meu corpo por um propósito superior, que não é a identificação corpórea, que não é só o prazer. E por que esse é um momento muito especial de oferecer? Porque se é um momento de prazer. Porque comer é bom, comer dá prazer. Então, como comer dá prazer e é bom, é fácil se identificar com o corpo nesse momento. Então, é um ato de prevenção que funciona. Então, agora os últimos slides para a gente ir finalizando. O melhor alimento são os restos do que é oferecido à Suprema Personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, o Senhor Supremo diz que aceita preparações à base de vegetais, farinha e leite quando oferecidas com devoção. É claro que devoção e amor são os principais itens aceitos pela Suprema Personalidade de Deus, mas também se menciona que a praçada deve ser preparada com atenção especial. Qualquer alimento preparado segundo os preceitos das Escrituras e oferecido à Suprema Personalidade de Deus pode ser tomado, mesmo se preparado há muito, muito tempo, sobre aquela questão do alimento ser velho, né? Porque semelhante alimento é transcendental. Portanto, para tornar a refeição antisséptica, comível e saborosa para todos, deve-se oferecer o alimento à Suprema Personalidade de Deus. Esse é o significado do 17.10 da Bhagavad Gita. Quanto ao ato de comer, ele só pode ser regulado quando se tem o costume de comer ou aceitar prasadam, alimento santificado. Oferecem-se ao Senhor Krishna vegetais, flores, frutas, cereais, leite, etc. Deste modo, quem está em consciência de Krishna fica logo treinado em não aceitar alimento que não sirva para o consumo humano ou que não esteja na categoria da bondade. Que Prabhupada tem muitas passagens sobre o consumo de carne, sobre alimentos na categoria da bondade, no qual a carne não se enquadra, mas eu não coloquei para não estender tanto. Mas vocês podem encontrar isso lá no Veda Base também, procurando matança de animais, carne, na busca, vai aparecer todos os trechos que Prabhupada fala sobre esse assunto, tá? Quem não conhece o Veda Base também pode procurar, que depois eu mando para quem quiser. Então, é isso, gente, por hoje. Eu queria muito agradecer a atenção de vocês, o tempo de vocês por estarem aqui escutando sobre esse assunto.